Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada, uma questão da prova da UniRV, tá? Questão de matemática de análise combinatória. E vamos ver o que ela diz. Assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Letra A. Simplificando-se a expressão n mais 2 fatorial mais n mais 1 fatorial sobre n mais 2 fatorial menos n mais 1 fatorial, obtemos n mais 3 dividido por n mais 1. Item B. Considere um baralho comum com 52 cartas. O número de modos distintos para distribuir 5 cartas do mesmo naipe é 5.148. C. Existem 1.088.640 anagramas da palavra desmatamento que terminam com as letras A, T e A. D. A solução da equação x mais 2 fatorial igual a 72x fatorial é um número primo. Como vocês podem ver, as alternativas de uma questão da UniRV na prova de matemática são quase sempre como essa, independentes. O resultado de uma não influencia o resultado da outra. Em oposição ao que acontece na parte de física da mesma prova, da UniRV, em que geralmente fazendo um item já responde o segundo, quando não responde as quatro alternativas com a resolução de apenas uma. Em matemática, não. Matemática, cada alternativa geralmente é como se fosse uma questão independente. Então vamos fazer. Vamos começar pelo item A. O item A diz que se eu simplificar essa expressão daqui, eu obtenho essa. Vamos ver se é verdade. N mais 2 fatorial mais N mais 1 fatorial dividido por N mais 2 fatorial menos N mais 1 fatorial, certo? O que eu faço aqui? Como eu tenho um fatorial, esse é o N mais 2, esse é o N mais 1, normalmente você desenvolve o maior até que ele fique igual ao menor, até que apareça um fator igual ao menor. Então, por exemplo, N mais 2 fatorial, eu vou escrever como N mais 2 vezes N mais 1 fatorial, porque é assim que se desenvolve o fatorial, não é mesmo? Você pega um termo vezes 1 a menos, vezes 1 a menos, e onde separar você acrescenta o fatorial. Então, vou parar no N mais 1 para ficar igual o termo que vem ao lado, né? Somado, que é o N mais 1 fatorial. Na parte de baixo, no denominador, eu vou fazer a mesma coisa. N mais 2 fatorial vezes N mais 1 fatorial, só que aqui em vez de mais é menos. Menos N mais 1 fatorial. O que eu posso fazer agora? Observe que eu tenho em cima, no numerador, dois termos, esse e esse, que estão somados. E no denominador eu também tenho dois termos, só que aqui eles estão subtraídos. E observe que nesses dois termos de cima, eu tenho um fator comum, que é quem? O n mais 1. E no termo de baixo, também, nos termos de baixo, também tem um fator em comum, que é o n mais 1 fatorial. Então, eu vou fatorar por um n mais 1 em evidência. Vamos ver como fica? No numerador, se eu colocar n mais 1 em evidência, o que acontece? É como se eu dividisse cada termo por esse fator. Tudo isso dividido por n mais 1 fatorial dá n mais 2. Repete o sinal do meio aqui, mais n mais 1 dividido pelo n mais 1, ele próprio dá 1. Então vem aqui. Pronto. Faço a mesma coisa embaixo. N mais 1 fatorial, que vai aqui, vai ficar n mais 2 desse lado, representa o mesmo raciocínio que eu usei no numerador, eu uso no denominador. Tiro n mais 1 sobre n mais 2. Aí vem, repete o sinal do meio, que aqui é menos. E o n mais 1 fatorial dividido por ele próprio dá 1. Finalmente, como agora eu tenho um fator em cima e embaixo, né, que está multiplicando o resto tudo que vem ao lado dele, iguais, em cima e embaixo eu posso eliminar. Aqui sobra n mais 2 mais 1, que é n mais 3. Embaixo sobra n mais 2 menos 1, que é n mais 1. E aí temos que simplificando dá n mais 3 sobre n mais 1, exatamente o que ele disse. Então, item A é verdade, é verdadeiro. Ok? É isso aí, tá vendo? O que eu digo é que na prova de matemática, você deixa para o final porque ela tem peso menor, para quem está prestando medicina, tem peso baixo, mas é importante ganhar uns pontos nela para poder passar dos seus concorrentes, porque a briga é muito acirrada. A ideia é você conseguir identificar itens, não tenta fazer a questão inteira, lê rapidamente
Identifica os itens que você acredita, por já ter praticado bastante, que dá para resolver que nem esse, em 3, 4 linhas, tá vendo? Esse era um item que valia a pena pegar na prova e fazer. Quando você vê que é muito, quando você vir que é muito demorado, você simplesmente pula, mas esses aqui é um bom de fazer e ganhar uns pontinhos. Então vamos para o item B. O item B já trabalha com análise combinatória mesmo. Olha só, eu tenho um baralho com 52 cartas. E eu quero saber quantas maneiras distintas eu posso distribuir 5 cartas do mesmo naipe. Tá? Lembrando que um baralho tem 4 naipes, correto? Ouro, copas, paus e espadas. Então, se são 52 cartas o baralho, quantas eu tenho de cada naipe? Vou colocar aqui, número de cartas de cada naipe. NP. Vou pegar 52 e vou dividir por 4, que são 4 naipes. E aí você vai encontrar 13 cartas. Tá? A primeira coisa que tinha que fazer era perceber que eram 13 cartas de ouro, 13 cartas de copas, 13 cartas de paus, 13 cartas de espadas. Como eu quero distribuir, eu quero saber quantas formas diferentes eu posso dar 5 do mesmo naipe, ele não especificou o naipe, então vou ter que fazer para um naipe. Se eu escolhesse, por exemplo, copas. Se eu escolhesse copas, né? Copas é o coraçãozinho, certo? Se eu escolhesse copas, quantas maneiras diferentes ele teria aqui de distribuir 5 cartas de copas? Ele teria essas 13 cartas, né? Seriam aqui combinação arranjo. Eu vou usar combinação porque a conta é menor e o número que está lá é um pouco menor, mas não ficou claro. Para mim, ele podia ter especificado que não importava a ordem. Porque ele falou quantas formas eu tenho de distribuir 5. Eu acredito que se eu tiver as mesmas 5, eu posso dar essa primeiro, essa depois, é uma forma de distribuição. E se eu der inverter a ordem, vai ser uma outra distribuição. Mas quem criou a questão não pensou assim, certo? Então, podia ser qualquer um dos dois. Então, já que deixei em aberto, eu fui para o que dá menor conta. Arranjos são números realmente maiores do que combinações, porque combinações, o que, que acontece? Você elimina a permutação, então dá menor quantidade. Então, vamos lá. Pensando em combinação, são 13 cartas de copas que eu vou agrupar, fazer grupos de 5, certo? Só que eu tenho que fazer isso para copas, para as cartas de ouro, né? Para as cartas de paus e para as cartas de espadas, certo? Então é combinação entre 13, 5 a 5, combinação entre 13, 5 a 5, combinação entre 13, 5 a 5. Então no final, eu vou ter que o total de maneiras, chamado de N, é 4 vezes combinação de 13, 5 a 5. Porque tem para copas, mais as de ouros, mais as formas de fazer 5 cartas de paus, mais as formas de fazer 5 cartas de espadas, né? Espada é mais fácil isso. Então, a conta para resolver o problema é essa. Então vai ficar 4 vezes. Aqui fica 13 fatorial, né? Isso, fatorial do primeiro, sobre fatorial de baixo, vezes a fatorial da subtração deles. 13 menos 5, 8. Certo? Aí vai ficar 4 vezes 13, 12, 11, 10, 9, 8. Desenvolve que nem eu fiz no item A, né? Até chegar a bater com o outro que está aqui embaixo. Aí o 5 eu desenvolvo, 5, 4, 3, 2, 1 até o limite, que é o último, que é 1, porque não tem fatorial de número negativo, não existe fatorial de 0 para baixo, não tem fatorial de 0, não tem fatorial de menos 1, não é definido. E aqui eu deixo 8 fatorial mesmo, por quê? Para poder cortar com o de cima, certo? Aí eu elimino aqui, eu posso eliminar 5 e 2 com 10, 4 e 3 eu corto com 12, e no final eu tenho 4 vezes 13 vezes 11 vezes 9, é isso? 4, 13, 11, 9. 4, 3, 5, 2, cortei 8, 5, 4, 3, 2, 1, é isso mesmo. Essa conta aqui, se você fizer, vai dar exatamente 5.148. Portanto, o que ele afirma no item B também é verdade, ok? Vamos para o próximo item, sem mais delongas. Item C. Existem 1.088.640 anagramas da palavra desmatamento, que terminam com as letras ATA. Bom, anagramas quase sempre você resolve modelando o problema por aqueles tracinhos. Põe um para cada letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras. Então vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele quer que termine com ATA, então já vou fixá-las aqui, ó, A, T e A. E as demais letras, então, podem ficar aqui, eu vou escrevê-las de uma forma só, mas depois entenda que anagramas é o quê? Embaralhar as letras, né? Eu vou escrever na ordem que estão ali, D, E, S, M, D, E, S, M, aí pulo o ATA que eu pus no fundo, M, E, N, T, O, M, E, N, T, O, tá? Quando você quer que três letras fiquem juntas, que é sempre a mesma técnica que você usa? Você considera elas como se fosse um elemento só. Se você considerar como for um elemento só, quantos elementos eu vou ter que embaralhar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seriam 10. O problema é que eu não vou embaralhar. Pelo menos não com o ATA. Porque o ATA tem que ficar no final. Ele quer que termine com as letras ATA. Então não vou tirar eles daqui. Então já que eu não vou mexer neles aqui de posição, esse elemento ATA vai ficar no fim, eu vou permutar só os da frente, que são quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vai ser uma permutação de 9, só que tem repetições, né? Eu estou vendo aqui repetindo dois M's, então tem uma repetição de 2. E também estou vendo repetir aqui, ó, duas letras E. Então tem mais uma repetição de 2 nessa permutação. Vezes, né, o princípio fundamental da contagem, eu tenho que embaralhar esses, e o total é o produto dos embaralhamentos desse pelos embaralhamentos desse, porque eu tenho que formar uma palavra só, um anagrama só, com um ATA incluso. Só que o ATA pode ser embaralhado também entre eles, né? Então aqui são três elementos, é uma permutação de 3, e eu estou vendo aqui que repete dois As, né? Tem dois As que estão repetindo. Então é com repetição de 2. Pronto, acabou a questão. Agora é continha. 9 fatorial sobre 2 fatorial, né? A fórmula da permutação com repetição, vezes 3 fatorial sobre o 2 fatorial. Vai dar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Para no 2, né? Para cortar com de baixo. Aqui é 2 fatorial e aqui você desenvolve o outro, 2 vezes 1. E aqui é 3 fatorial, 3, 2 para aqui e aqui 2 fatorial. Aí corta esse 2 fatorial com esse 2 fatorial, esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Dá para cortar ainda esse 2 com esse 4, sobra 2. E no final você tem o produto 9, 8, 7, 6, 5, 2, 3, 3. Vou colocar aqui. 9, 8, 7, 6, 5, 2, 3, 3. Então a parte chata dessa questão é mais a conta. Eu já adiantei para vocês. E esse valor aqui, onde foi que é posto? 272.160. Deu 272.160 maneiras, tá? Um número 4 vezes menor do que o que ele deu. Portanto, é falso, tá? Muito bem, então vamos para a última questão, o último item dessa questão, né? Entender. A solução da equação x mais 2 fatorial igual a 72x fatorial é um número primo, ele afirma. Vamos ver se é mesmo. Bom, primeiro desenvolvo esse lado de cá, né? Até ficar com o menor, que é o x. Então, x mais 2 fatorial pode ser escrito como x mais 2 vezes x mais 1 vezes x, né? Vai sempre subtraindo 1. X fatorial. Aqui eu sei que você fica doido, coçando para cortar. Só que antes de cortar, você tem que verificar se o valor que está cortando pode ser zero, tá? Porque se o valor que você está cortando pode assumir o valor zero, você está proibido de cortar. Ou você tem que cortar e depois substituir por zero para ver se dá certo. Aí você pensa, x fatorial pode valer zero, que é o que você quer cortar? Não, tá? Porque um número fatorial, não importa qual seja, 1 bilhão, só para lembrar, zero fatorial não é zero, né? Observação aqui, zero fatorial é definido como 1. Então não existe o jeito de alguma coisa fatorial dar igual a zero, porque também não tem fatorial no negativo. Se o x fatorial não pode nunca assumir o valor zero, então você pode cortar tranquilo, mas só por isso. Bom, sobrou o quê? Sobrou aqui uma distributiva para eu fazer esse lado, que vai dar x² mais 2x
mais x mais 2 igual a 72. Aí vai ficar x² mais 3x, 2 menos 72 aqui dá menos 70 igual a zero. Eu fiquei com uma equação de segundo grau. Então, manda o velho Bhaskara, certo? O que o Bhaskara fala? Que o delta é b² menos 4ac. Quem faz papel de B? Eu sempre circulo aqui para não olhar sem querer na linha de cima. Dá 9, que é 3², menos 4 vezes 1, que é o A, vezes menos 70, que é o C. Aí aqui vai dar 289, cuja raiz eu fiz aqui, mas uma dica. Como que eu acho a raiz, se tiver raiz exata, um jeito prático de achar a raiz 289? Bom, você pensa assim, você pega as conhecidas. 10 é 100, 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado é 400. Então, 289 está entre 10 e 20 ao quadrado, algum número 10 e 20. Termina com 9. Se termina com 9, é porque quando você multiplica esse número pelo outro, os últimos algarismos das unidades vai dar 9. Então você fica com a opção, se tiver, é de 13 ao quadrado, que 3 vezes 3 dá 9, ou 17 ao quadrado, porque 7 vezes 7 dá 49. Você olha para esse último dígito, se bate com o produto dele por ele próprio, com o número que termina com esse aqui, tá? 13 eu sei de cor que é 169, né? 13 ao quadrado, então sobra só o 17. Aí você pode checar para ver se realmente vai bater, né? 7 vezes 7, 49, 1, 4, 11, 7, 1, 2, 8, 9. Então a raiz quadrada de 289 é 17. Beleza? É uma regra, é um jeito prático de você descobrir raiz de número. Funciona de 100 a 1000, mas até 10.000 funciona bem. Isso aí. Então vamos lá. Agora eu faço x igual a menos b, que é menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que eu já vi que é 17, sobre 2a, que é 2 vezes 1, né? Dá 2. Aí tem duas opções. O x1 seria menos 3 menos 17 sobre 2, que daria menos 20 sobre 2, menos 10. E o x2 seria menos 3 mais 17 sobre 2, que seria 14 sobre 2, que é 7. Só que quem é x? X é um valor que eu fiz o fatorial dele, tá vendo? Lá você tem que olhar para a origem, de onde ele veio, daqui. Então, x pode assumir valor negativo, pode ser menos 10. Se eu for substituir aqui por menos 10, vai aparecer um menos 10 fatorial aqui. E como eu falei, não existe fatorial de número negativo, não tem menos 10 fatorial. X, como ele começou valendo um fatorial, ele fazia parte de um fatorial, para existir ele tem que ser um número maior que zero. Se fosse zero ainda podia, porque zero fatorial existe, é 1. Mas menor que zero, não. Por isso que o menos 10 não convém. A única solução que convém aqui é o 7. Então, x é 7. A solução dessa equação aí é somente o 7. 7 é um número primo? Sim, 7 só é divisível por 1 e por ele mesmo é um número primo. Portanto, é verdade. Tá? Típica questão da Univ. Essa até não foi tão extensa, tem questões de matemática que são bem mais extensas da Univ, mas recentemente elas têm ficado um pouco menos. Então, por exemplo, esse item D era outro que eu acho que dá para fazer rapidinho, ganhar um pontinho a mais. Talvez o B e o E exigiriam uma carga maior de raciocínio. Eu fiz aqui rápido, mas gastou-se um tempo para bolar o método. Agora o A e o D eram mais diretos, era simplificação de fórmula, resolução de equação. Aí dava para tentar na hora da prova, tá? Nos minutos finais você deixa para matemática, porque tem peso menor. Isso para quem vai prestar medicina, ok? É isso aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima resolução comentada.